Atenção todos e todas, mais um programa Saiba Direito aqui na Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Meu nome é Guilherme Colim e hoje entrevistarei a doutora, já frequente aqui no canal, doutora Aline Garzeira, psicóloga, um expoente da psicologia no Rio Grande do Sul, com atuação fora do estado. Doutora Aline, hoje nós falaremos sobre o caso Will Smith, mas falaremos do caso concreto do Will Smith, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, por que ele agiu daquela maneira. Para quem não sabe, estou falando da agressão física que o Will Smith praticou contra o ator Chris Rock na última cerimônia do Oscar, e em que ele deu um tapa no Chris Rock, após uma piada que Chris Rock, fez acerca da esposa do ator Will Smith. Falaremos sobre o caso concreto, falaremos sobre algumas informações pessoais que vieram a público acerca do ator Will Smith, e também falaremos sobre o comportamento que se espera das pessoas nessa situação, a questão afetiva, a questão conjugal, a relação aberta. O Will Smith mantém uma relação aberta com a sua atual esposa, atual companheira. Falaremos também sobre isso com ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Aline Garzeira. Por favor, primeiro, doutora Aline, telefones de contato, redes sociais e tudo mais. Boa tarde, doutor Guilherme. É um prazer estar aqui, né? Já sou uma figurinha carimbada, daqui a pouco as pessoas vão cansar da minha pessoa por aqui. Não canso, podem viciar. Podem viciar diferente, isso aí. Então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para todos que estão aqui, que vão nos assistir no nosso canal, vão nos ouvir na rádio, né? Por favor, os dois, e se inscreva lá no canal e não se inscreva no canal, não pule as propagandas, exatamente, que a nossa audiência precisa ser alcançada. Eu sou a Aline Garzeira, sou psicóloga, terapeuta sexual. Por favor, me sigam no Instagram, alinegarzeira.psi, e o telefone é 51 99688 1239. Mais uma vez, por favor, devagarinho. 51 99688 1239. Perfeito? Redes sociais? alinegarzeira.psi. Tanto no Facebook tanto no Face quanto na página do Instagram. Que bom, perfeito. Caso Will Smith, doutora, o que a senhora tem para me dizer? Veja, sobre a análise psicológica primeiro, para a gente poder contextualizar, né? O Will Smith tem um livro, né, foi feita uma biografia do Will Smith. Quem escreve a biografia é Mark Manson, né, o nome do autor, que é o mesmo escritor do best-seller. Aí aqui vou falar uma palavra que parece ser feia, mas esse é o nome do livro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, esse é o nome do livro, que aliás é um ótimo livro. E no livro ele traz muitas histórias do Will Smith que são importantes para a gente poder entender por que ele teve esta reação. Então, eu queria, se tu me permites, queria ler um pedacinho do trecho do livro do Will Smith, porque faz todo sentido para a gente poder entender. Tem uma parte do livro que ele diz o seguinte: sempre pensei em mim mesmo como covarde. A maior parte das minhas memórias de infância tem a ver comigo sentindo algum tipo de medo. Medo de outras crianças, de me machucar ou de me sentir constrangido. Medo de me sentir como um fraco. Veja só, se ele tinha esse medo, quando ele se sente nessa circunstância, ele está se sentindo um fraco de novo. Aos 9 anos, ele viu o pai dele socar a mãe na lateral da cabeça de tal forma que a mãe desmaiou e começou a sangrar pela boca. Ele relata o seguinte no livro: vi ela cuspir sangue. Aquele dia, naquele quarto, nunca mais eu esqueci na minha vida e provavelmente definiu quem eu sou hoje. Em tudo que eu tenho feito desde então, tanto risos ou tanto qualquer outro tipo de ações que eu tenha feito, todas as vezes que eu tenho trabalhado nos meus trabalhos, eu peço desculpas mentalmente para minha mãe pela falta de ação que eu tive naquele dia, por ter falhado naquele momento, por não ter enfrentado meu pai, por ter sido um covarde. Ou seja, ele viu a mãe ser agredida violentamente naquele dia
e não tomou nenhum tipo de atitude. Então, quando ele, do ponto de vista psicológico, veja, ele é uma criança, tem 9 anos, faz um registro forte, a ponto que a mãe desmaia, eu me coloco na situação dele, assim, a mãe começa a cuspir sangue, tu não sabe se a mãe está viva ou se não está. Isso vai continuar viva ou não? Vai continuar viva ou não. O registro psicológico que ele tem é de que ele poderia, talvez, ainda que ele não tivesse forças, obviamente, ter feito algo para defender a mãe. E ele não teve. Então, assim, ele já tinha um registro de outros tipos de violência, apesar dele sempre ter uma admiração muito grande pelo pai, de histórico de violência do pai, né? Tanto de violência do pai para com a mãe ou para com ele. E aí vem esse medo que ele sempre teve, um medo de ser rejeitado, um medo de ficar constrangido, um medo de machucar as outras pessoas, porque talvez ele existisse um medo de repetição dessa violência, né? E quando ele não protege a mãe, ou quando ele não toma nenhuma atitude da mãe, esse é o registro que ele fica, né? E ele se sente culpado por não ter tido nenhuma atitude em relação a isso. Psicologicamente, esse registro fica na mente dele. O que ele faz durante a vida dele toda sempre foram trabalhos extraordinários, que é o que a gente conhece dele enquanto Will Smith. Como ator. Como ator. A informação que eu tenho são de resultados positivos ao longo da vida. Positivos, exatamente. E aí, nessa circunstância, durante a premiação do Oscar, de novo uma figura feminina está sendo violentada, ainda que sob uma brincadeira, vamos dizer assim, mas uma brincadeira relativa a uma doença, que nós dois, tanto eu quanto você, não sabemos quanto que isso dói na Jada ou não, ou já doeu na Jada ou não, né? Porque é uma doença na qual, para qualquer uma de nós mulheres, perder o cabelo é muito ruim, né? O cabelo é uma fonte de autoestima muito forte para nós. Então, nós não sabemos se hoje ela convive muito bem sem o cabelo. E no momento que a pessoa faz a brincadeira, que pode não parecer, do ponto de vista de quem está fora, pode não parecer tão agressiva, a primeira coisa que vem à mente dele isso inconsciente, ele não tem consciência disso. Eu não vou deixar ou não vou me sentir um fraco novamente, eu vou defender ela, né? E aí ele vai e toma a primeira atitude mais irracional que ele podia ter, né? Quando, na verdade, talvez a melhor... Será que se fosse Mike Tyson apresentando o Oscar, será que teria tido aquela postura? Não sei, talvez, né? Talvez, pode até ser que sim, talvez, porque eu acho que a questão primitiva do inconsciente não faz esse filtro de quem é a pessoa, né? Ele simplesmente tem uma reação e ele não pensa em quem é a pessoa, ele simplesmente reage. Claro que talvez a melhor maneira não seria reagir com violência. A melhor maneira era ele ter, talvez, saído dali, né? Era ele ter se retirado. A melhor tapa que ele podia ter dado era ter se retirado do local, porque assim ele preservaria ele próprio, resguardaria as emoções dele. Essa era a melhor medida. Muita gente, o Will Smith ele tem sido alvo de críticas muito pesadas por diversos lados. Um grupo que tem muito criticado o Will Smith são as pessoas, um grupo de youtubers, um grupo de influenciadores, um grupo de pessoas em geral, que dizem que ele agiu na relação do casal, né? Ele alimentou uma relação, uma cultura de que o homem precisa se sacrificar pela mulher e a mulher fica num pedestal, enquanto o homem sacrifica a sua carreira, coloca em risco a sua integridade física, porque a princesa da Disney, muito se fala da síndrome da princesa da Disney, não pode sequer ouvir um pequeno desaforo. O que a senhora me diz sobre isso? Na verdade, essa é a cultura que a gente foi criado, assim, né? Por mais que veja como que é meio que contraditório isso, né? A gente cresce
numa cultura patriarcal, onde a gente, digo então, nós mulheres, não que os homens não sejam, criados sobre essa ótica do amor romântico que vem da história da Disney, dos príncipes e das princesas, né? Então, o amor é romântico e, no final, foram todos felizes para sempre, né? Mas o cara teve que enfrentar um dragão, né? Sim, exatamente. O cara tem que enfrentar o dragão para poder conseguir conquistar a princesa e tudo mais. Ele tem que chegar até o topo do castelo e tudo mais. Mas isso ninguém mostra, né? Assim como ninguém mostra que depois do beijo foram felizes para sempre. Ninguém diz se foram felizes realmente ou se não foram. Essa parte. A história acaba ali. A história acaba ali, tá tudo certo. Mas assim, é contraditório porque em contrapartida a gente tem forças que dizem que a mulher então vem para empoderar a mulher, para dar mais espaço, porque a cultura, de certa forma, oprimiu, e aí eu entendo que sim, nós fomos oprimidas durante muito tempo, e principalmente pelas questões de ordem sexual, onde a gente não podia se manifestar, não podia manifestar os desejos, e muito menos também termos menos espaço perante a sociedade enquanto profissionais, em muitos espaços onde nós não teríamos espaço como nós temos hoje, né? Aí vem essa sua fala, né? Bom, ela poderia ter se defendido ou ela deveria ter esperado o marido defender. Ela poderia ter se defendido. Ela não precisaria ter esperado o marido se defender, porque ela também é atriz e ela, enquanto atriz, se ela se sentiu ofendida, e não só por ser atriz, mas por ser na condição de mulher, se ela se sentiu ofendida, ela não precisava esperar o marido para defendê-la, né? Entendo assim, enquanto mulher, na posição de mulher, eu, Aline, talvez não esperaria o meu marido para me defender, né? Então, acho que tem várias vertentes ali, concordo contigo que na internet há uma série de discussões nesse sentido, porque senão fica meio contraditório, assim. Então, quando me convém, eu espero vir o meu marido me defender. Quando convém, ela é a princesa frágil da Disney. E o cara joga a carreira dele pelo ralo porque ela não pode ouvir um desaforo. E num outro momento, quando convém, aí são direitos iguais, deveres iguais, ele é empoderado. O inverso é verdadeiro, né? Porque às vezes para o homem também, quando é conveniente, é importante ter uma princesa da Disney, e em outros momentos não é interessante ter uma mulher forte e empoderada. Então, assim, o inverso também é verdadeiro. Sim. Em várias situações. Então, a gente tem que deixar claro aqui, porque eu não estou nem a favor de um jeito nem de outro, porque olhando sobre várias óticas, às vezes também é interessante ter ali uma pessoa que é fragilizada na minha posição enquanto homem. Eu prefiro que seja assim do que se ela fosse mais forte e ela se defendesse. Então, qual é o papel que eu gostaria que... A Margaret Thatcher, por exemplo, a Dama de Ferro. Né? Ou a ex-premier da Alemanha, Angela Merkel. Aquelas ali não me parecem... Né, ser uma princesa mais da Disney. Ser princesa da Disney, né? Não, com certeza não. Mas, assim, é isso que a gente tem que pensar, porque enquanto homens, e aí, no geral, assim, eu vejo até pelos pacientes trazendo, às vezes eles querem uma mulher forte, empoderada, e obviamente eu atendo demandas sexuais, mulheres muito bem resolvidas sexualmente, mas quando elas são, aí às vezes eles querem a princesa da Disney. Bom, aí você tem que fazer uma escolha, porque... Dificilmente uma pessoa será o oposto dela mesma, né? Até pode ser que em alguns momentos terá uma postura X e outros postura Y, mas o núcleo duro da personalidade é difícil que seja tão antagônico, né? Exatamente. Então, eu vi várias dessas discussões em relação à postura deles dois, né? E ela pouco se manifestou em relação a isso, muito mais grupos de mulheres se manifestaram acerca dela, né, questionando o fato dela não ter se manifestado, pois ela poderia, sim, ela própria ter se defendido e não ter aguardado o marido para se defender. E ele, sim, foi muito... Eu até achei, assim, que tirá-lo da academia, eu achei que foi uma pena muito dura, né? Não acho que a postura dele de agredir foi algo generoso, assim, acho que não foi nobre, né? Mas também não aconteceu nada com o Chris Rock, então eu achei que as penas não foram igualitárias, né? Não houve uma certa igualdade ali em relação às penas, porque
também acho que tem uma parcela de culpa do Chris Rock, porque se fosse uma piada que não mexesse com uma doença, tudo bem, mas é que a gente tem que pensar que ele está o mundo inteiro está assistindo o programa. E ela pode não ter ficado incomodada com a piada em função da alopecia, mas outras pessoas que estão assistindo e que têm câncer e não têm cabelo, outras pessoas que têm alopecia e se incomodam com isso, podem ficar impactadas. Então, a questão não é só a Jada, a questão é todas as pessoas que se identificam com a Jada, né? Exato. É essa a questão. E aí a academia não fez nada com relação Se fosse a cantora irlandesa Sinead O'Connor, seria diferente. Ela também não tem cabelo, não tinha por um longo período, por uma opção dela. Exato. Então, assim, fosse alguém que fosse de igual para igual falando, seria uma situação. Mas agora ele falando e não tendo... Se ele tivesse um familiar com a mesma doença, né? Se fosse alguém que tivesse propriedade para poder falar, aí tudo bem. Mas ele tem que pensar que existe o mundo todo focado ali e ele não se deu conta disso e a academia não fez nada em relação ao Chris Rock. Então, eu achei que as penas ficaram um pouco desiguais nesse sentido. E tem um fator importante que eu não comentei em relação ao Will Smith, que está na biografia dele, que ele fala que todos esses personagens que ele teve durante a carreira dele, essa questão dele ser um astro de cinema, todas essas construções desses personagens, porque ele escolheu muito bem os personagens que ele iria fazer durante a carreira dele, ele criou e foi lapidando esses personagens de forma a se proteger. Porque ele queria esconder o covarde que existia dentro dele. Então ele não fazia qualquer personagem. Alguns personagens ele não quis fazer. Doutora, desculpa, hoje acho que eu estou meio do contra, né? Existe uma disparidade física gritante entre o Will Smith e o Chris Rock. Uhum. A compleição física de um e de outro é gritante, é diferente de maneira gritante. Ele consegue desconstruir a imagem de covarde agredindo fisicamente uma pessoa mais fraca que ele? É que é um sentimento, né? Na verdade, a desconstrução é que o sentimento que ele tem é de covarde. Mas é que o Chris Rock, para ele, é fácil bater no Chris Rock, no Mike Tyson, não entendo. Provavelmente ele apanha do Mike Tyson. Não, possivelmente. Mas que a questão é que o que ele tem na cabeça dele é que ele tenta resolver aquilo que ele não resolveu aos 9 anos. Ele continuou crescendo... Batendo num cara mais fraco que ele. Batendo numa pessoa mais fraca que ele. É que disparou nele o que está de mais primitivo na cabeça dele. Eu estou fazendo um contraponto aqui, né? Eu empresto a voz para quem está em casa. Então, eu trago alguns contrapontos que nem sempre são o que aparentemente, o que pode aparentar que eu pense. Eu não tenho nada contra o Will Smith, estou fazendo este comentário porque muitas pessoas fazem esse comentário, então eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Mas... Não, exato, é porque assim, nesse momento, quando dispara o sentimento ele está com o sentimento de luta e fuga, né? É como se a cabeça fosse dividida em várias caixinhas e ele guardou essa caixinha dessa fraqueza, desse medo que ele tinha e de algo que ele deixou de fazer quando a mãe apanhou, né? E essas agressões ele acompanhou durante muitos anos da infância dele, não foi uma única vez. Essa vez, aos 9 anos, foi muito marcante, mas o histórico de agressões de um pai violento, que bebia e piorava as agressões, de uma mãe que era submissa, né? Então, assim, o que ele aprendeu? Ele aprendeu, quando criança, que ele só tinha 2 opções. Ou ele agredia, ou ele também se tornava submisso. Ele não tinha... A aprendizagem dele era que não existia uma forma de... Não agressão. Ou pratica, ou recebe. Ou recebe. E porque não havia diálogo nessa casa. Não tinha como conversar diante da contrariedade, porque contrariar o pai... era sempre apanhar, tanto que tem uma fala do pai no livro, que o pai dele dizia o seguinte: se tu arrumava o quarto e o quarto não estivesse como o pai imaginava, porque o pai era militar, o pai dizia que 99% era igual a 0. Então não tinha diálogo diante de uma fala dessas. Como é que tu vai conversar diante disso? Então ele não tem registros de diálogo.
Então, ele mediante, independente da questão física, se está o Mike Tyson ou não na frente dele, o registro que ele guardou foi que ele tinha um sentimento de covardia porque ele não defendeu a pessoa mais fraca na casa, porque que no livro mostra a foto da mãe, assim, a mãe era pequena e ele já era maior, assim, né? E a mãe foi uma pessoa menorzinha perante o pai, assim, fisicamente falando. Então, ele talvez pudesse ser a pessoa que poderia defender a mãe perante o pai, porque talvez ele tivesse mais força até, mas ele não conseguiu. Então, isso é tão instintivo e fica guardado na nossa caixinha do nosso cérebro, que isso, se a gente vai tendo um processo de autoconhecimento terapêutico, por exemplo, a gente vai identificando isso e vai conseguindo trabalhar. Talvez, eu não lembro se no livro ele conseguiu fazer terapia ao longo dos anos, mas ele conseguiu ir trabalhando, tanto que ele foi desenvolvendo em seus filmes, assim, bons personagens, a ponto dele conseguir desenvolver, tanto que os filmes dele sempre foram muito elogiados, ele traz muito a tônica do amor, filmes que mexem com transformações, né? Tem muitos filmes dele importantes nesse sentido. E talvez porque mexam muito com ele também na questão de como ele também queria se transformar, ou do quanto ele queria se transformar. Mas só que quando acontece um episódio como esse, o sistema da razão e da emoção se desconectam total, e aí vem a coisa que é mais comum quando acontece, por exemplo, um assalto, né? A gente vai lá e age totalmente, assim, irracional, assim, ele foi lá e agrediu, ele não parou para pensar. E o que a senhora achou da reação do Chris Rock? Seguiu rindo, tomou uma bufetada. Eu acho porque eu, sinceramente, quando vi a cena, que eu estava assistindo a parecia que fazia parte do show. Parecia, né? Que fazia parte do show. Eu, sinceramente, no dia seguinte, eu continuava acreditando que fazia parte do show, né? Porque durante um certo momento, assim, eu achei que estava acontecendo umas risadas e me parecia que fazia parte do show e estava tudo certo. E demorei para entender também que não era, assim. E eu acho que o Chris Rock, porque o próprio Will Smith começou a carreira de ator com filmes e com séries como humorista. De comédia, pastelão. Então, talvez para o Chris Rock também tenha passado isso, assim, meio que... Tanto que eu fiquei na dúvida se o tapa tinha sido verdadeiro. Para mim, o tapa tinha passado, assim, e não tinha acertado ele, né? E aí, para o Chris Rock, acho que também ficou a primeira sensação de que, olha, eu acho que nós estamos brincando aqui, tipo, para dar uma animada, para continuar a brincadeira que eu fiz. Caiu a ficha depois, quando ele falou, tu não usa o nome da minha mulher, tu tira o nome da minha esposa da tua boca. Acho que daí o negócio ficou sério e as pessoas pararam de rir, e aí viram que a coisa era mais, como diria o cunho popular, o furo é mais embaixo, né? Mas demorou para o Chris Rock entender que não era bem assim a brincadeira, e talvez, nem sei se ele se deu conta, a mãe dele se manifestou, disse que não gostou de ver o filho levar um tapa perante todo o público e tudo mais, mas enfim, mas ela não concordou nem discordou do que o filho falou, né? Mas foi a mãe do Chris Rock que saiu em defesa dele, então veja. Aí temos um outro episódio aí para nós falar depois, né? Mas hoje, assim, eu também ouvi pessoas elogiando o Will Smith, dizendo que isso é atitude de homem, que e contrapõe com o que eu falei agora há pouco. Isso é atitude de homem, o cara estava ali defendendo a sua mulher, a sua companheira, a pessoa que ele amava, ou que ele ama, e é isso que se espera de um homem. Afinal, doutora, o que se espera de um homem numa situação dessas? O cara está num local... Vamos esquecer o Will Smith. Uma pessoa comum está num churrasco em família e alguém faz uma piada inadequada com a sua namorada, a sua companheira. O que se espera de um homem numa situação dessas? O que uma mulher espera de um homem? Na verdade, hoje, basicamente, o que se espera num relacionamento, e aí ainda é de cunho do viés romântico e do patriarcado, as mulheres buscam segurança, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha sido empoderada, que a gente não tem a mesma força física que um homem,
né? E sim, às vezes o homem vai ser a pessoa que vai proporcionar segurança, né? Não que isso seja uma verdade absoluta e que a minha... Eu estou falando uma piada. Uma piada, sim. um comentário, algo verbal, maldoso. Uma piada. Eu não estou falando de uma agressão física. Mas igualmente, mesmo que fosse, né, as mulheres buscam o viés da segurança, né? Tipo assim, ter a figura masculina, tanto que eu estava lendo ontem um livro, porque eu estava escrevendo um texto para o jornal, e os textos trazem isso, assim, que hoje mesmo mulheres independentes, com todos os direitos que elas têm, com toda a liberdade que elas têm, sentem falta da figura masculina, porque não conseguem se sentir seguras o suficiente sem a falta da figura masculina, né? Porque a figura masculina, claro, por uma questão histórica, foi criada essa imagem de que eles trariam essa segurança, né? No sentido de que, bom, talvez tenha a voz um pouco mais grossa, consegue elevar um pouco a voz, consegue se posicionar um pouco melhor, se prostrar na frente e dizer, não, só um pouquinho, com a minha esposa tu não vai falar desse jeito, né? Porque às vezes a mulher não vai conseguir ou vai se sentir acuada e não vai conseguir dizer na frente de uma série de outras pessoas, não vai conseguir se posicionar e conseguir dizer isso, né? Então, não vai conseguir se defender perante os outros. Alguém que esteja falando uma piada dela na frente de 20 pessoas desconhecidas, por exemplo. Né? Um churrasco de final de ano. Isso, sei lá, no churrasco dos amigos do namorado do marido, né? Não conheço ninguém, chego lá e a pessoa fala alguma coisa, eu não vou querer me indispor, e aí, ou ele toma a frente e me defende, ou eu seria a pessoa que pegaria a bolsa e iria embora, né? Mas se esperaria que o homem fizesse a figura, não, só um pouquinho, tipo, vamos se respeitar, né? Então... O que sim, que seria uma defesa ainda no nível verbal, né? Uhum. A senhora vai com o seu marido num churrasco, alguém fala alguma coisa, o seu marido verbalmente lhe defende. Exato. Ela faz uma piada a seu respeito, seu marido vai lá e faz uma piada, ou a senhora, ou alguém, faz uma piada em resposta. Mas a gente tem categorias de agressão verbal e agressão física. Agressão física. Mas mesmo na verbal, a questão seria as mulheres se sentirem seguras, a questão seria... A chave seria a segurança, né? Aqui se buscaria no companheiro. O nome do jogo é segurança. Segurança, Ainda que as mulheres possam ser altamente seguras na questão do trabalho, em outras áreas da sua vida, muitas ainda precisam do companheiro ou precisam de um companheiro para se sentirem mais seguras, né? Mesmo que em outras áreas da vida elas sejam altamente... responsáveis, independentes, etc., mas ter um companheiro do lado deixa elas muito mais seguras. E vamos inverter essa questão de gênero. Vamos imaginar que fosse uma mulher apresentando o Oscar e ela fizesse a mesma piada acerca de um homem. Qual seria a conduta correta? Da esposa da vítima da piada, por exemplo, ou do próprio homem vítima da piada? Dentro desta régua que a senhora apresenta. Eu acho que talvez não causaria tanto impacto, né? Porque homens sem cabelo... Não, mas que seja um homem, uma questão física. Eu não estou me não apegando à questão do cabelo. Tá. O cara é manco, por exemplo. O cara tem uma deficiência física. O cara é obeso extremo. Aí vem uma mulher e faz uma piada acerca da obesidade de um homem. É uma boa pergunta, doutor. Mas eu acho que os homens conseguem se defender melhor, né? Nesse sentido. Eu acho que o homem não deixaria passar... Acho que o homem talvez não agrediria, né? Por ser uma mulher. Não seria a mesma linha de conduta que o Will tomou. Não chegaria a agredir a mulher. Mas o homem se defenderia. Tipo, não, olha, comigo, por eu ser manco, ele vai dar uma resposta que às vezes não vai ser nada agradável para ela, porque, como diria minha mãe, quem diz o que quer, ouve o que não quer, né? Exato. Mas assim... Mas ficaria na linha verbal. Ficaria na linha verbal. Que é o correto, independente do gênero. Independente do gênero, sim. O questionamento que eu faço é porque... ainda usando, né, não estou dizendo que
que eu aderi a alguma linha qualquer. Estou retransmitindo, nem a senhora, retransmitindo. Mas há quem diga o seguinte: hoje as mulheres batem que nem homem e apanham que nem mulher. Uhum. Né? Se fosse uma mulher apresentando o programa, ela teria a liberdade de fazer a piada que ela quisesse, sem correr o risco de sofrer agressão física. Um homem, se fizer uma piada errada, ele pode sofrer uma agressão física. Há quem tenha, quem enxergue o ocorrido desta forma. O que a senhora me diz a esse respeito? Não, concordo. Eu acho que sim. A questão toda é que o que eu penso a respeito, né? Que a gente quer ganhar espaço enquanto mulheres e também enquanto homens, e ainda acho que há uma discrepância muito grande em relação aos mundos e em relação aos gêneros, né? Para ver quem é mais forte. Eu acho que estamos competindo muito em relação a poderes, a quem pode mais e quem tem mais espaço, quem pode fazer mais coisas ou menos coisas. E nesse universo todo, tenho a sensação, isso é uma opinião pessoal minha, de que perdemos um pouco o respeito. E quando a gente perde o respeito, que é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra, a gente acaba infringindo regras muito sutis de relacionamento, né? De qualquer tipo. Seja relacionamento de trabalho, seja relacionamento pessoal, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento de qualquer forma, né? E aí a gente está sujeito... Bom, quando você, então, perde o respeito, você está sujeito a qualquer coisa. Bom, se eu fosse a mulher, eu estou apresentando o programa, vamos inverter o papel aqui. Eu hoje estou sendo entrevistada por ti, mas se eu fosse te entrevistar e eu faço uma piada que tu não gosta, eu tenho que estar preparada para aquilo que eu vou receber. Né? Então, assim, por quê? Porque eu infringi uma linha e eu infringi os teus valores, e aí eu tenho que estar preparada porque eu te desrespeitei. Mas as pessoas parece que perderam a noção de quais são os valores. E aqui, independente de gênero, né? Eu acho que tem uma questão da questão dos valores que permeiam as relações interpessoais das pessoas. E aí, as relações interpessoais e conjugais, elas estão conectadas. Então, as pessoas não estão mais focadas só nisso, estão focadas naquilo que eu quero, só no que eu quero, no que vem a mim. E aí, quando eu só penso só em mim e não penso no outro e deixo de ser empático, eu acabo transgredindo regras que são básicas para o relacionamento, né? Perfeito, perfeito. É um fenômeno social, digamos assim. É um fenômeno social. Porque existe uma falta de respeito crônico, uma falta de respeito crônica, né? A falta de respeito é crônica. É crônica. E as pessoas muitas vezes não sabem bem como reagir, porque também agora, voltando a falar do Will Smith, ele fica numa saia justa. Se ele não faz nada, terá uma grande parcela da sociedade que pode criticá-lo severamente. Uhum. Se ele faz alguma coisa, ele tem que fazer na medida certa, na medida exata, tomando os cuidados, e tem que tomar toda essa decisão na hora. Em fração de segundos. Em fração de segundos. E isso é uma outra coisa que eu vejo. É muito fácil, a gente pensa, reflete, pondera, tem horas, dias de pensamento e reflexão para saber o que uma pessoa deveria ter feito numa decisão que ela teve uma fração de segundo para tomar, né? Sim, a gente está aqui já pelo menos 20 minutos discutindo, né? Mas ele teve fração de segundos para tomar, tipo assim, eu faço alguma coisa, eu não faço nada, eu vou lá dar um tapa na cara dele, ou né? Ele não teve tempo ele poderia ter xingado de volta, podia ter xingado de volta, ele podia ter falado assim, da tua barba, podia ter retrucado, podia não ter falado nada, podia ter pego a mão da esposa, ter saído, ele podia não ter falado nada, ter continuado rindo, né? E ter deixado assim, e ter feito uma reclamação na academia depois, que não gostou da piada, e o Chris Rock, então, ter sido retirado da academia e não ele, né? Então, assim, ter deixado a esposa se defender, ter olhado para ela e dizer, olha, te defende aí, porque a piada é contigo. É que numa esgrima verbal, é que na porrada parece que o Will Smith ganha do Chris Rock. Uhum. Na esgrima verbal, no raciocínio, na velocidade de raciocínio, na troca de piada, né? Que
quando a gente começa a se alfinetar, é uma esgrima verbal, né? Uhum. Me parece que a vantagem está para o Chris Rock, né? Sim, sim. E aí o Will Smith foi para a área que é mais desconfortável para ele. Para né? ele, exato. Ele não foi duelar na esgrima verbal com quem tem um raciocínio rápido. Sim, mas por isso que eu tô falando, que é aquilo que era mais conhecido para ele. O que era mais conhecido para ele desde a infância dele? Era agredir, porque a comunicação não era a melhor coisa. Ele aprendeu a se comunicar com a evolução dele enquanto ator, mas ele não aprendeu a comunicação em casa. A comunicação em casa não existia. Existia ou a omissão ou a agressão. Então ele só tinha essas duas opções. Por isso que na esgrima verbal ele não se sairia bem. Mas ele sabia que na questão física ele se sairia bem. Porque isso ele aprendeu desde sempre. Uma coisa, uma prevenção, digamos assim, para problemas. Imaginar situações e imaginar a reação àquelas situações antes que elas ocorram. Exato. E aí está o valor da nossa conversa. Né? Uma dica que eu dou não somente para isso, mas para várias situações da vida. Coisas que acontecem ao longo da vida. A brincadeira. O que você faria? Aí eu digo para a senhora, digo, doutora Aline, o que você faria em tal situação? Aí eu proponho uma situação absurda. E a senhora me diz o que a senhora faria. Ainda que essa situação absurda nunca ocorra, é um treinamento mental. É um treinamento mental. Que talvez tenha faltado para o Will Smith. E que não faltará para você que está assistindo o programa. Não faltará, certamente não vai faltar. Doutora Aline, alguma consideração final? Já estamos aqui encerrando o programa. Alguma consideração final que a senhora gostaria de deixar? Então, a gente não chegou nem a falar dos outros episódios do Will Smith, né? Não falamos. A sequência da vida do Will Smith. Puxa vida. A gente podemos tentar para uma próxima entrevista, então? Podemos tentar. Não, o que eu queria dizer, né? Eu queria dizer que eu acho que a gente tem que pensar bem sobre esse viés final que a gente estava falando, né? Que eu acho que, primeiro, que a gente estar de fora dos problemas e opinar sobre a vida alheia é barbada, né? Sempre é barbada, né? Eu acho que sempre quem está de fora tem milhares de opiniões. Quem está dentro, e você, enquanto advogado, sabe muito bem disso, né? Quem recebe, né? Não, assim, querem falar acusador. Não, vamos falar porque tanto eu quanto você recebe casos de divórcio que teve infidelidade, e daí quem está de fora, acha milhares de situações para falar sobre o divórcio, mas quem está dentro, que a gente está ali compartilhando os segredos, sabe como é que foi, e às vezes a coisa não é bem assim. Então, acho que o dedo julgador, assim, ele é muito grave, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, porque... E que eu acho que isso que um pouco faltou do Chris Rock, porque a gente não sabe a dor da Jada. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, porque só sente a dor quem está sofrendo a dor. E a gente também não sabe se a gente não soubesse, e aí que nem nós dois fomos atrás, né, do histórico do Will, e fomos ler e tudo mais, e fomos ver a biografia, nós não saberíamos desse histórico dele, dessas falas dele, do quanto ele passou de medo. Mas, doutora, todo mundo tem uma história para contar. Tem. Todo mundo tem cicatrizes na vida. Mas essas cicatrizes, elas determinam como a gente vai se comportar no futuro. Importa que eu saiba quais são as minhas cicatrizes e onde elas impactam na minha vida. Agora, cada um tem que saber as suas. Tu sabe as tuas... Algumas pessoas sabem, mas não querem acreditar e não querem resolver. Não, isso aí é claro. Isso é a reforma íntima, a pesquisa. O autoconhecimento, isso é outra coisa. Mas o que eu vejo é o seguinte: quando o presidente Jair Bolsonaro, ainda na eleição, levou uma facada e ficou com sequelas, aquelas pessoas que se diziam defensoras do humanitarismo e que criticavam a truculência do Bolsonaro, fizeram as piadas mais absurdas, esdrúxulas a seu respeito. O Donald Trump tem um filho autista. E os opositores políticos dele fizeram piada acerca dele ter um filho autista. Então, as mesmas pessoas que defendem a sensibilidade, defendem o respeito, quando
entendem que devem abandonar esta bandeira, temporariamente abandonam, para contar piadas acerca do filho autista do Donald Trump. Porque daí a gente não tem que ir para onde a banda toca a nosso favor, né? A gente tem que ir para onde a banda toca naquilo que de fato a gente acredita, naquilo que de fato é. Que cicatrizes quando nos convém ou quando não convém. Exato, sim. O que eu quero dizer é que, assim, cicatrizes todos teremos. E isso não quer dizer que eu esteja defendendo o Will Smith pelo que ele fez. Estou dizendo que, do ponto de vista psicológico, é entendível a atitude dele pelo que ele passou, né? Porque ele foi agredido fisicamente e psicologicamente a vida toda, né? Muitas pessoas passam por isso, de milhares de pessoas todos os dias, mulheres, homens, crianças, inclusive hoje eu vou falar. O Chris Rock ele era pobre, teve uma infância pobre. Ele foi vítima de discriminação social e preconceito racial. Social. Não, racial nem se fala, mas o Will Smith, eles estão... Mas assim, o Chris Rock foi vítima de preconceito social, por ser pobre. Mas isso não autoriza a usar da sua mágoa, da sua cicatriz pessoal, de ter sido pobre, vítima de preconceito social, para agora agredir os ricos, me parece. E nem para rir de alguém que tem uma doença, né? E nem para rir de... Exato. Claro, aí... É que as formas como... por isso que eu estou dizendo, assim, eu sempre falo isso nas palestras sobre saúde mental. As formas como cada um vai se organizar, ou se defender, ou se mover na vida, conforme o que aprendeu, porque o que vai transformar a nossa personalidade é o que a gente aprendeu lá de trás. Então, a gente vem crescendo e já formando a nossa personalidade. Às vezes, situações similares que eu e tu vamos passar, por exemplo, a gente bateu o carro, a forma como a gente reage pode ser diferente, porque depende muito da nossa aprendizagem lá de trás. Então, se lá atrás, tudo que acontecia na minha casa, tudo virava um pandemônio, a batida no carro vai ser um pandemônio. Se na tua casa, tudo que tu aprendeu, não, calma, que tudo vai dar certo, a gente vai resolver, é a forma como tu aprendeu que as coisas vão resolver. Então, a questão da resolução dos problemas, ou de como a gente convive no meio, ela está intrinsecamente ligada com a nossa aprendizagem que a gente teve desde a infância, né? De como nossos pais nos apresentaram. Isso serve para o amor, isso serve para a sexualidade, isso serve para os relacionamentos, isso serve para várias questões que foram a forma que a gente aprendeu. Não quero dizer que tudo que os pais ensinaram estava certo, eles ensinaram da melhor forma que eles podiam. Só que foi a forma que a gente aprendeu e depois a gente vai desenvolvendo com o passar dos anos. Só que a forma como a gente aprendeu vai ser a forma que a gente vai reagir para melhor ou para pior na vida adulta, mediante os fatos que vão acontecendo, né? O que a gente pode fazer para ter uma saúde mental melhor é a gente se dar conta que, não, olha, eu vi aqui na minha casa, vamos pensar no Will Smith, meu pai agredia minha mãe. Eu não gostava disso, porque ele poderia ser um agressor, né? O Will Smith poderia, sim, agredir a esposa, por exemplo. Não se tem esse histórico dele, porque ele, sim, poderia continuar as agressões. É o padrão de repetição que acontece normalmente, os filhos agredirem as esposas, ou os filhos, enfim. E isso não se tem de histórico dele. E foi por isso que é mais estranho ainda, porque não é um padrão do Will Smith dele se envolver nesse tipo de briga, né, de discussões, não é um padrão do Will Smith. Foi uma coisa totalmente atípica, apesar do histórico dele, de vida que ele teve. Mas foi algo tão forte por conta de ser uma figura feminina que ele não defendeu no passado. Então, a gente se dar conta dos gatilhos mentais que disparam em nós, de determinados comportamentos, que a gente já teve em algum momento, seja na infância, na adolescência, e que aquilo nos trazia um prejuízo, e a gente tentar corrigir isso para que não aconteça mais, é que vai ser determinante para a gente ter melhores relações, ou melhor qualidade das relações. É isso que a gente tem que poder tentar enxergar. Mesmo que às vezes seja eu indo no churrasco e às vezes eu dizendo, olha, eu poderia ter me defendido e não ter esperado o meu namorado, meu marido me defender. Mas eu vou ter que aprender a construir a minha personalidade, a construir as minhas vontades
com base naquilo que eu aprendi. Não, olha, não preciso que alguém me defenda, eu vou conseguir me defender sozinha. Ou não, de fato, eu não consigo me defender em determinadas situações, eu preciso que alguém que esteja ali do meu lado me defenda. Não consigo me defender sozinha, tá tudo bem. Desde que eu entenda e eu assuma isso, assim. Tenho que ver por que eu não posso me defender sozinha. Mas tudo bem, mas eu preciso poder entender isso e assumir que eu devo enxergar isso dentro de mim. Perfeito. Essas considerações finais foram longas, né? Ai, desculpa. Mas quanto aos demais... Não, desculpa nada. Muito obrigado. É bom deixar o gostinho... Isso é um truque. Com um advogado, com uma psicóloga falando, sempre há delongas, né? Não, mas isso é um truque, é deixar o gostinho de quero mais. Na próxima, quem sabe, a gente fala sobre a questão da relação aberta, e aí usamos o caso do Will Smith. Isso, daí tem várias, né? E aí a gente avalia modelo de família e tudo mais. Exato, modelos de família, que agora temos os trisais por aí, que vem vindo, poliamor, nossa. Tem de tudo. Tem de tudo. A imaginação é o limite. O céu é o infinito, agora o limite eu não tenho mais, né? Tá, certo. Doutora, primeira pergunta que fiz, repito para o final. Telefones e redes sociais. Então, redes sociais, eu tenho a página no Face e no Instagram, alinegarziera.psi, e o telefone é 51 99688 1239. E atende online para... Presencial. Presencial e online. Isso, exatamente. Perfeitamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Encerro o programa melhor do que estava quando aqui iniciei. Eu também, porque sempre é muito produtivo. A gente cresce com conversas, a gente cresce com a troca de ideias. E deixem perguntas, né, comentários para nós aqui, sugestões de tema, né, Guilherme, para a gente poder... Por favor. Exatamente. Ótima lembrança, doutora Aline, ótima lembrança. Deixe seus comentários, deixe sua sugestão de tema. Sempre que possível, nós dizemos sim. Meu novo lema, sempre dizer sim, a menos quando for inevitável dizer o não. Dizer sim sempre que possível e não apenas quando necessário. E não esqueça do nosso like, né? Que a gente adora um likezinho no vídeo. Também. Também. Tudo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí, doutor?